Aborrecimento. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência na obra de Deus. E essa palavra é muito própria, muito correta. Se você quiser fazer a obra de Deus, tenha consciência que você vai passar por muitos aborrecimentos. Vamos ler essa passagem bíblica para você compreender. Diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, não é bom. Sem dúvida, desfalecerás. Tá vendo? Versículo 18. O sogro de Moisés era um homem sábio. Ele falou assim: olha, sem dúvida você vai desfalecer. Você não vai aguentar esse tipo de vida por muito tempo, não. Tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tá vendo? Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Vamos pular para o versículo 21. Diz assim, ó, o sogro dele falou assim, olha, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Repito, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Está falando do dinheiro aqui, viu? Que aborreçam a avareza. Não gostam de lucro impróprio. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grande trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Aí diz, Moisés atendeu as palavras. Aborrecimento, presta atenção. É inevitável você, nessa vida em que vivemos, não se aborrecer. Tem muita coisa que nos aborrece, principalmente nos dias de hoje, onde tem tanta tecnologia, e a tecnologia mais nos prejudicou do que nos auxiliou. Então é aborrecimento em cima de aborrecimento, desde uma coisa simples, às vezes no trânsito, às vezes um vizinho, às vezes um cliente, mas eu quero focar na obra de Deus. Na obra de Deus, a pessoa que se coloca na posição de servo de Deus, como um pastor, por exemplo, o que acontece? Esse pastor, se ele ama verdadeiramente a Deus, se ele quer fazer a obra da maneira correta, então
ele vai se empenhar. Fazendo o quê? Bom, ele vai atender o povo. Ele não vai se esconder no escritório. Ele vai ter o prazer de conhecer as ovelhas. Eu lembro que na minha época era costume, meia hora antes da reunião, lá na África começar, a gente pegava as cadeiras, aquelas cadeiras soltas, e meia hora, 40 minutos antes da reunião, a gente colocava em frente ao altar, né? Eu sentava a outra cadeira ali e o povo vinha conversar com o pastor, falar os seus problemas, explicar a situação, o que estava acontecendo, pedir uma oração, pedir uma orientação. Isso era muito bom, porque dá um feedback para o pastor da situação, o que o povo tem experimentado. Sempre fiz isso, sempre gostei muito de fazer isso. O problema é, eu tento entender aonde eu quero chegar. O problema ocorre quando o pastor ele não tem autonomia. O que ocorre? Quando ele não tem autonomia, ele não tem aquele poder de decisão, ele é refém de uma terceira parte, ele fica com medo, ele fica receoso de tomar uma decisão e depois ser punido. Eu vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando numa igreja, na principal igreja da África do Sul. E teve uma outra catedral que teve um problema com o pastor, ele teve que viajar para o Brasil para consertar o seu visa, o seu passaporte, sabe, o work permit expirou e ele teve que voltar ao Brasil para reentrar na África do Sul depois de algum tempo. E eu fui substituir esse pastor naquela catedral. Então eu sabia que eu estava ali temporariamente, né? Pastor fulano de tal foi para o Brasil, daqui uns 20, 30 dias vai voltar. Eu vou cuidar da igreja temporariamente. Então fui lá continuar o trabalho. Ok? O problema é que quando eu cheguei lá, eu notei que pela pasta, pelos books, pelos livros, havia mais de 200 obreiros naquela catedral. E eu estranhei, porque nas igrejas, né, na igreja em si, eu via 20, 30. Então, esperei uma semana, 2, esperei 3 semanas, aí o pastor acabou não voltando, demorou mais, eu fiquei ali um pouco mais de tempo. E numa bela reunião, eu falei para os obreiros, olha, eu estou aqui há mais de um mês e eu só conheço vocês, uns 50, 60 obreiros. Cadê o resto aqui, ó? Que tem 200, cadê o resto? Então eu mandei um recado, falei, olha, vamos fazer o seguinte, fala para os outros, já que eles não comparecem, não vêm na reunião, nunca os vi, fala para eles que é melhor eles virarem membros. Para que você vai ter um obreiro que tem o título de obreiro, mas você nem nunca vê? Eu, pelo menos, penso da seguinte maneira, se eu for para uma guerra, eu preciso saber exatamente quantos soldados tenho comigo. Se é 50, se é 60, se é 300, mas soldados de verdade. Se fala que ó, você tem 500 soldados, mas na hora que vai na guerra só aparece 30, então eu estou roubado. Eu penso dessa maneira. Então, sem consultar o bispo, sem falar com ninguém, eu mandei esse recado, meio que um ultimato, sabe? Um ultimato, ó, tô cansado, tô aqui um mês e não conheço os obreiros. Os 200 obreiros, só conheço vocês. Eu fazia chamada. Então é o seguinte, fala para os outros, seja um membro. Meu amigo, não deu 2 dias, eu estava na sede. Você tá rindo, né? Eu também. Mas na época eu não ri, não. Não deu 2 dias, eu estava na sede me explicando para o bispo por que eu tinha colocado mais de 100 obreiros no banco. São esses os aborrecimentos.
E aí até você explicar que focinho de porco não é tomada para o bispo, você explicar, olha bispo, eu tô lá, e por incrível que pareça, essa catedral, ela tem mais obreiros do que a sede aqui principal. Eu estava trabalhando aqui com o senhor, não estava? Aqui tem quantos obreiros? 180? Então, pois é, lá, a Catedral X, Alexandre, pô, tem 200 obreiros, eu nunca vi mais de 50. Então, depois de um mês, eu tomei essa decisão. Eu falei para eles, ó, seja membro. E por causa disso, eu meio que fui intimidado, fui chamado a atenção. O bispo até que foi bem decente comigo, entendeu minha situação. O problema é o quê? O aborrecimento. O problema também é o quê? Se o pastor, ele não faz a obra conforme a palavra de Deus afirma, que diz o quê? Maldito o que faz a obra de Deus de qualquer maneira, ou relaxadamente. Então você quer colocar uma ordem na casa de Deus, você quer colocar uma tenência, você quer colocar, olha, tem que ser feito do modo correto. Se não for do modo correto, melhor não fazer. Quando o pastor percebe, meu, se eu fizer isso, se eu fizer o certinho, se eu quiser organizar isso daí, alguém pode reclamar de mim. Se reclamar de mim, vai chegar lá no meu líder, vai chegar no regional, vai chegar no bispo. Às vezes eu não tenho nem a chance de me explicar por que eu fiz isso. De repente, simplesmente o telefone toca, fala, ó, você é auxiliar, vai ser auxiliar. Então o pastor, ele negligencia, ele fica, quer saber? Se tem obreiro há mais de um mês que não aparece, tô nem aí. Segue. E assim a obra de Deus vai sendo feita de qualquer maneira. E vira bagunça. Eu não sou obreiro por causa disso. Porque assim, ou é para ser obreiro e de fato tá na igreja todo dia ajudando, se é para ser obreiro de vez em quando, de vez em nunca, que é o meu caso, então eu prefiro ser membro. Ou é ou não é, sim, sim, não, não, ou faz direito ou não faz. Até no meu comércio eu sou assim, não tem como você fazer um jeitinho, não, senhor, aqui a gente não faz jeitinho, não. Ou eu faço direito ou não faço. Podia até ganhar mais dinheiro se eu fizesse jeitinho, mas como é que ia ficar minha consciência, sabendo que eu estou fazendo um trabalho porcaria? Então vamos voltar a Moisés, ao aborrecimento. Você vê que até na época de Moisés, ele estava ali de manhã até o fim do dia, ouvindo, não, mas você pegou a cabra? Mas de quem era a cabra? Mas a cabra nasceu, mas como é que vai provar? E isso, aborrecimento. E isso cansa a gente. Isso cansa, isso desgasta, essa é a palavra. Acontece um desgastamento, você fica desgastado, você fica, eu tô cansado, perdão da palavra, tô com o saco cheio. É problema em cima de problema. Problema, eu falei. Eu lembro que numa outra região, teve uma briga entre os obreiros. Na reunião de obreiro, eu estava fazendo reunião de obreiro, e a obreira levantou e acusou outra obreira. Falou, eu vi essa obreira aí, andando com um rapaz assim, assado, acusando ela de estar andando com uma pessoa não da igreja, mãos dadas. E aquela obreira, aquela jovem, acabou levantando, brigando, deu um bafafá ali. E a gente estava ali no meio, e a gente se pergunta, poxa, mas eu vim aqui falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar de Cristo, pregar a salvação, e a gente tem que ficar resolvendo BO, boletim de ocorrência, de treta, de probleminha, de picuinha, de probleminha. Outro problema era uma esposa que reclamou de outra esposa numa outra região, que falava assim, a gente vai no supermercado comprar comida, ela leva 3 horas, eu levo meia hora, e era um carro só. Eu tenho que ficar esperando, ela pega o produto, fica lendo, isso aqui é feijão, porque era brasileira, estava morando em outro país, não sabia o que estava comprando. Então houve ali um desentendimento, e a gente tem que ficar ali apagando foguinho, desentendimento entre pessoas que supostamente eram para ser espiritual suficiente de resolver esses aborrecimentos. Me faço entender? Então,
Segue aqui meu desabafo, é muito aborrecimento. Só quem ama Deus faz a obra. Eu imagino os bispos, principalmente os que estão lá em cima. Você pensa o quê? Que é confortável ser um bispo líder? Meu amigo, é muito aborrecimento. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver ali de joelho, pertinho da cruz, de mãos dadas com Jesus, você entra na carne, você sai do espírito. Você, meu amigo, desce fogo em todo mundo, porque é muito aborrecimento. É muito problema, até entre aqueles que dizem ter o Espírito Santo. É muito probleminha. Eu nem sei porque eu estou fazendo isso, mas essa é a palavra, falando sobre isso, essa é a palavra que eu sinto, aborrecimento. É aborrecimento, são pessoas picuinha, probleminha, enchendo o saco. Eu penso que se o pastor... Eu penso assim, vou acabar o vídeo. Na época que eu comecei na igreja, em 1990, o pastor, líder, ele tinha autonomia. Ele era a voz de Deus. Ele falava, pronto. Hoje os pastores, me perdoem falar dessa maneira, não querendo ofender ninguém, mas eles, uma grande maioria, se acovardam. Eles têm medo de fazer o certo. Eles têm medo de colocar tenência na casa de Deus. Eles se escondem, eles falam, eu não quero problema, eu não quero reclamação, eu quero ficar aqui na minha, fazer minha reunião. Aí entra no piloto automático, faço minha reunião, faço assim por cima, enxugo o gelo, daqui a pouco o vento sopra, eu vou para lá, eu vou para cá, segue vida, e pensa que isso é obra de Deus. Eu não me arrependo de ter colocado aqueles obreiros no banco, não me arrependo, porque pelo menos o bispo viu que da minha parte eu queria colocar ordem na casa de Deus, é para isso que eu estou lá. E cabe ao bispo responsável ter a sensibilidade de saber discernir o porquê o pastor tomou tal atitude. O porquê que o pastor fez isso, fez aquilo. Não, ele agiu correto. Ele é temente a Deus, ele quer fazer a obra de Deus com zelo. O zelo da tua casa me consumiu. Tem tudo uma ordem, não é bagunçado não. Então, meus caros, essa é a mensagem. Para quem quer fazer, se você quer fazer a obra de Deus, você tem que se perguntar, eu consigo suportar aborrecimentos? Porque eles virão. E se você tenta desviar deles, você já vai estar fazendo a obra de qualquer maneira. Você sabe que há uns 2 meses atrás, dá um Google aí, pesquisa, teve um piloto de avião que ele colocou a aeronave no piloto automático, como todos fazem. Saiu, decolou, colocou no piloto automático. O problema foi que ele pegou no sono. E a aeronave chegou no aeroporto destino. E aí a cabine começou a mandar mensagem. Oh, avião número tal, tal. E o piloto estava dormindo na aeronave. E o avião começou a dar volta, esperando o piloto desativar o piloto automático. E nisso, o pessoal lá embaixo pensou que talvez alguém teriam sequestrado o avião, etc. Mandaram 2 jatos para fazer monitorar. E o cara pegou no sono. E foi revelado isso, que ele pegou no sono. Quando ele acordou, aí ele pousou, perdeu o emprego. Olha, mais automático do que isso, impossível. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está no piloto automático, tem pastor que está no piloto automático, que ele não faz mais nada, ele não quer saber mais de nada. Olha, a reunião parece até também igual um robô. Sabe, igualzinho um robô. Bom dia, feche os olhos, só falta fazer isso. Põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus, não tem vida. Não sai de dentro a oração. Na busca, só pede para o tecladista cantar.
fala duas palavras, fale com Jesus, e o tecladista não tem vida, está no piloto automático, está dormindo na cabine. E o pior é que pensa que quando Jesus voltar vai estar salvo. Meu caro, você tem que ter aborrecimento. Você tem que encarar o problema, você tem que conversar, tem que conhecer suas ovelhas. E se o pior acontecer, você tomar uma atitude, você tentar consertar algo, você tentar corrigir algo, e você ser punido por isso, creia em Deus, confie em Deus. Continue fazendo certo, Deus vai te honrar. Pode ser que você perca uma posição, mas diante de Deus você é o cara. Eu penso assim. Então, o pessoal me pergunta, pessoal não, algumas pessoas me perguntam se eu queria ser pastor de novo. Quando eu penso nos aborrecimentos, tem que ser macho, viu? Tem que ser homens de verdade, né? Conforme Moisés falou ali, homens de verdade, homens de verdade. Forte abraço, meus caros.